Amados, essa palavra de hoje, o Senhor falou muito comigo. Porque todas as vezes que nós vamos pregar uma palavra, todas as vezes, Deus, Ele primeiro fala com quem vai pregar. E eu quero que a igreja preste muita atenção nessa mensagem, porque essa mensagem talvez vai virar uma chave na sua vida, muito grande. E aqui está falando sobre Elias, um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem que a gente conhece pelos seus feitos, um homem que tinha uma moral tão grande com Deus, que ele falava assim: não vai chover, não chovia. Ele falava assim: vai chover, e chovia. Um homem que pegou 45 profetas de Baal e disse: vamos orar, e a hora que o fogo queimar o altar, nós vamos saber quem é o Deus, se é Baal ou se é o Deus do céu. É um profeta que fez fogo cair do céu. Então a gente olha a vida de Elias e a gente admira, porque todo mundo queria estar na condição de um profeta daquele. Quem não queria? Quem não queria ter uma unção como um profeta desse, que fala e as coisas simplesmente acontecem? Mas a realidade, ela é outra, irmãos. Porque nós sabemos que Deus, Ele usa as pessoas pela sua misericórdia e necessidade das pessoas que a ouvem. E muitas vezes na caminhada, nós não entendemos por que nós passamos por alguns momentos difíceis. E todos, acreditem no que eu vou dizer, quem está lá em cima, quem está embaixo, todos passaram pelas mãos do Senhor no processo chamado tempo. Só que o que é difícil para nós é o meio do caminho. Porque quando a gente aceita Jesus, é uma alegria, não é verdade? A gente vem para a igreja, a gente ora, a gente lê Bíblia, a gente vai para o monte, a gente não tem preguiça, a gente quer fazer tudo na igreja, a gente quer limpar até o banheiro da igreja, quer fazer tudo. É uma alegria, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, porque é o primeiro encontro, é o primeiro amor. Só que a Bíblia fala que um profeta fala assim, um profeta chamado Abacuque fala assim: Senhor, aviva a sua igreja no meio dos anos. Porque o problema é o meio, irmãos. Porque quando a gente entra para nossa vida espiritual, tudo é maravilhoso. E às vezes a gente não tem nenhum resultado, mas só aquilo que nós sentimos já é contagiante para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente contagia as pessoas pela nossa experiência, ainda que rasa com o Senhor, pela nossa empolgação. Só que vem o meio do caminho. E o meio do caminho vem o quê? O preparo de Deus para que a gente tenha maturidade espiritual para chegar até a estatura de Cristo. Então o meio do caminho dói. Existem problemas, existem quedas, existem distrações, existem perseguições, existem coisas, rejeições, existe tudo. Mas no meio do caminho existe um segredo, que é não desistir. E essa palavra, ela é uma palavra que fala de um homem que, ao meu ver, foi um dos maiores profetas. Moisés foi um homem que abriu o mar, mas Elias foi o homem que orou e o fogo caiu do céu. Elias foi o homem que teve uma intimidade tal com Deus, que ele disse: não vai chover, e não choveu, porque a palavra do Senhor diz que Elias falou: segundo a minha palavra não irá chover, e não choveu. Eu quero te dizer que havia ali dentro um homem de Deus, um homem totalmente abençoado. Só que aqui nós vamos falar do meio da história de Elias, porque eu preciso falar para você do meio da história, porque de repente você está passando pelo meio do caminho, eu estou passando pelo meio do caminho.
E muitas vezes no meio do caminho, a gente tem vontade de parar. A gente tem vontade de desistir. E aí você pode falar, não, mas é um homem de Deus, como é que vai desistir? Uma mulher de Deus, como é que vai desistir? Mas aqui nós estamos falando de um profeta, um homem de Deus, que sentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, cansado, e pediu a morte. Depois de fazer tudo isso que eu falei para vocês. Depois de abater os 45 profetas de Baal, depois de fogo cair do céu, depois de desafiar, depois de fazer chuva parar, depois de ficar no riacho de Querite, depois de tudo isso, de ser alimentado por corvo, depois de todas essas bênçãos, ele pede a morte para Deus. Aquele profeta, aquele homem cheio de Deus, queria morrer. Mas por que Elias estava ali no caminho? Porque existia uma mulher chamada Jezabel que queria o matar. Um homem que enfrentou 45 profetas de Baal agora está com medo de uma mulher. É a vida, é o meio do caminho. Porque muitas vezes, para quem não sabe, o desgaste físico e espiritual, ele às vezes é tão grande que quando a gente dá uma parada, vem a sobrecarga. Então o que acontece? Ele pede a morte. Aí Deus olha do céu e fala assim: Elias, não, meu filho não pode parar. Meu filho não pode desistir, ainda tem muita coisa para a vida dele. Então ele manda um anjo. Ele manda um anjo e dá um alimento, pão, para aquele moço e azeite. Dá água, pão e azeite. Só que Elias está tão machucado, está tão ferido, que ele dorme. Você sabe o que é esse momento que Elias dorme? É aquele momento que você já deve ter passado na sua vida, que você está chorando e dorme no colo de Deus. Quem aqui que já viveu isso? Às vezes você está lá chorando e você começa a falar com Jesus e você dorme. Isso é dormir no colo de Jesus. E é o que Elias estava fazendo. Ele comeu, mas ele se manteve no mesmo lugar e dormiu novamente, porque as forças dele tinham acabado. Existia uma promessa para ele de morte. Jezabel falou: eu vou te matar. Então ele estava pedindo a morte, mas estava com medo de morrer. É esquisito, não é? Mas é a dor do meio, é a dor da perseguição, é a dor da rejeição. Essa dor é muito difícil. Aí Elias mais uma vez é visitado por um outro anjo, que agora te dá mais alimento e fala: levanta, Elias. E a Bíblia fala que Elias se levantou e andou mais 40 dias. Sabe o que significa isso? Quando a gente está no meio do caminho, a gente vem num culto avivado e a gente renova as nossas forças, a gente consegue mais uma semana sobreviver. Esse é o toque do anjo. É o toque do pão da ceia, o vinho da ceia. Quando nós tomamos e nos fortalecemos novamente no Senhor para caminhar mais 40 dias. Mas veja bem, eu estou falando de um dos maiores profetas da Bíblia, que estava triste, estava desanimado, estava depressivo e estava com vontade e pedindo a morte. Sabe o que isso quer dizer? Porque às vezes nós passamos por isso e as pessoas não entendem. Elas não entendem a sobrecarga espiritual. Elas não entendem. Porque as pessoas, elas querem resultados. Mas os resultados vêm com o quê? Com a promessa. E ali naquela situação, Deus estava enviando anjos. E Elias então caminha mais 40 dias. Só que a Bíblia fala que ele para no Monte Horebe. Sabe o que é Monte Horebe? O monte de Deus. Ou seja,
ele está no lugar certo, mas está triste, está desanimado, está sem ânimo. Então ele olha um monumento e fala assim: aquele lugar ali é perfeito para aquele que eu estou sentindo. Aquele lugar ali, ninguém vai me perturbar. Aquele lugar ali, eu vou conseguir ficar e vou conseguir me levantar. Que lugar é esse, pastora? A caverna. Um homem de Deus, um homem cheio de Deus. Então ele vai e entra naquela caverna. Um homem que tinha grande missão de Deus, grande promessa de Deus, mas que achou que tinha acabado tudo. Achou que era o fim. Achou que a Jezabel ia matar ele. Achou que ele ia morrer. E falou assim: acabou. Eu não tenho mais o que fazer. O meu tempo passou. Tudo que eu tinha que fazer, já passou o tempo. Eu perdi as oportunidades, já acabou, não é mais para mim. É isso que a caverna representa. Só que quando Deus vê um escolhido dentro de uma caverna, ele se apresenta para o escolhido. Ele não manda mais anjo, ele mesmo vem. Porque quando Deus escolhe alguém, ainda que aquela pessoa não entenda, Deus, ele é fiel até o fim. As pessoas podem não acreditar em você, mas ele acredita. As pessoas podem não te escolher, mas ele te escolheu. Você pode não ter capacidade, mas é ele que capacita. É ele que te dá instrução. Ele te direciona o que você deve estudar, o que você deve buscar, que curso você deve fazer para que você se aperfeiçoe naquilo que ele te chamou. Se o teu chamado é o louvor, ele vai te chamar para aperfeiçoar no teu louvor. Se o teu chamado é pregar a palavra, ele vai te aperfeiçoar na pregação da palavra. Se o teu chamado é ser um médico, ele vai te dar especialização, porque Deus, ele dá e aponta o caminho. Só que o problema é que quando a gente entra na caverna, a gente pensa que acabou tudo. A gente pensa que as oportunidades já foram embora. E a gente não tem força para se levantar. Não tem. E aí, a gente vai andando de pão em pão pelo caminho, mas chega uma hora que a caverna, ela se torna um lugar, pelo menos para quem está desanimado, seguro. Porém, você não sabe, mas geralmente quem está na caverna, o diabo tentou matar. Várias vezes, de várias formas. E é por isso que chegou do jeito que chegou nesta caverna. Porque não aguentou. Não aguentou o peso dos anos, o peso das perseguições, o peso daquilo que você recebeu de Deus. Então Elias está ali escondido. Só que a palavra do Senhor diz que Deus aparece naquela caverna. E uma coisa interessante que acontece, que primeiro dentro da caverna veio um vento. A gente não entende por que os ventos chegam na nossa vida. Sabe, os ventos chegam para te chamar atenção e falar assim: ei, acorda, você tem chamado, você tem algo de Deus na sua vida. O vento vem para chamar a tua atenção. Não é o diabo, é Deus chamando a tua atenção, que Ele tem algo extraordinário na sua vida. E a gente fica: por que esse vento? Mas daí, não contente com o vento, vem o terremoto. Sabe o que é o terremoto, irmão? É quando começa a chacoalhar tudo e você perder tudo que você achava que te deixava de pé. É dinheiro, é emprego, é tudo. Porque Deus começa a chacoalhar
olhar para dizer: ei, você não precisa de nada, você precisa de mim. Deus, Ele te dá as coisas, mas para você ser firme na rocha e não dependente de coisas. Mas daí vem o fogo. O fogo são aquelas provações que, se você resistir, passar, você está apto a realmente ser um escolhido de Deus. Então o meio do caminho dói, irmãos. O meio do caminho é pesado. Ninguém acredita em você. O meio do caminho é perseguição. Mas aonde que está a vitória? Na fé que eu tenho no meu Senhor e que eu creio na promessa que chegará. Só que quando Deus chega ali com uma voz mansa, Ele pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Olha para o teu irmão e fala assim: caverna não é lugar para você. Fala assim: Deus quer te usar. Enquanto você estiver na caverna, escute bem isso: vai ter vento, vai ter terremoto e vai ter fogo. Por quê, pastora? Porque Deus quer te tirar da caverna. Deus quer te tirar da caverna. Pastora, que palavra é essa? Palavra que Deus falou comigo. Porque o meu quarto se tornou a minha caverna. O pastor hoje entrou no meu quarto 6 horas da manhã. É como se fosse o próprio Deus que tivesse enviado. E ele falou para mim: o que está fazendo aqui? Igual Deus falou para Elias. Porque lá dentro há segurança. Lá dentro eu não tenho problema. Mas daí vem vento, terremoto e fogo. E Deus falou para mim: o que fazes aqui? Sabe o que Deus está falando para a igreja? Se coloca de pé, saia da caverna e caminhe, porque grande é o caminho que Deus tem para a tua vida. Deus falou isso comigo. Levanta e caminha, porque grande é o caminho, e nada se compara a tudo que você espera e pede de mim, porque grande é aquilo que eu tenho para a sua vida. Todas as minhas teorias e crenças, que eu achava que o meu tempo tinha acabado, Deus me levanta e fala: não, eu não quero só te dar o maná do domingo, eu quero que você caminhe para aquilo que eu vou fazer. E tem outra: o Senhor liberou uma palavra que era para mim correr como os cavalos. E ontem falou igual. Então eu quero liberar uma palavra para a igreja. O meio do caminho dói, mas é no meio do caminho que Deus se revela. É no meio do caminho que Deus se revela e mostra para você e te aponta o que Ele vai fazer na sua vida. E eu vou dizer uma coisa para a igreja: Deus apontou. Deus apontou. Porque eu quero te dizer uma coisa: quando você está na caverna, pode vir anjo, serafim, querubim, você volta a dormir. Mas quando é Deus que vem e fala diretamente com você, você se levanta, porque você vê quem Ele tem e que Ele vai fazer na sua vida aquilo que Ele te prometeu, e o nome dEle será glorificado. E Deus falou para mim: o que é que você tem medo? Se eu estou com você. Sabe o que Elias tinha medo? De ser morto por Jezabel. E Deus falou assim para ele: só sai da caverna e caminha. E sabe o que aconteceu? Elias saiu da caverna, e até hoje Jezabel não conseguiu matar ele, porque ele foi arrebatado numa carruagem de fogo para o céu. Aquilo que você tem medo não vai acontecer na sua vida, porque Deus é com você. É isso que você precisa entender. Mas como que as coisas vão acontecer? Na caminhada, irmãos.
É comendo pão, azeite, caminhando, que na oportunidade aparece no caminho, aparecem as oportunidades, aparecem as portas, aparecem as promessas, mas não é dentro da caverna, porque dentro da caverna você só tem vento, terremoto e fogo. Escute bem isso. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala assim: ninguém mais vai te segurar. Saia da caverna, porque Deus quer te usar. Sabe por que muitas pessoas passam provações? Porque está escondido na caverna. Deus quer usar e fica lá dentro da caverna falando: acabou meu tempo, Deus não me usa, eu não tenho capacidade, eu não posso. Vem, você não pode mesmo, mas Ele pode todas as coisas na sua vida. Ele te capacita, Ele te enche, Ele te prepara. Não existe desculpa, existe a palavra de Deus que nós precisamos estudar. Para quê? Para entender os processos da vida. Elias foi o maior profeta, apareceu transfigurado para Jesus. Por quê? Porque não morreu. Estava com medo, depressivo. Sabe o que significa? É natural você às vezes não aguentar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: depois dessa palavra, se levante, porque Deus vai honrar a sua fé, porque é no meio do caminho que Deus vai te usar. É no meio do caminho que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Ei, o final da história é na Nova Jerusalém, meu irmão. É na promessa do céu, é na promessa daquilo que te deu. Então se levanta no meio do fogo, do terremoto e desse vento, e sai da caverna e deixa Deus usar a tua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Ele fala para Elias: que fazes aqui? E Elias disse: eu tenho sido tão zeloso pelo Senhor. Não adianta ser zeloso, tem que obedecer. Não adianta ser zeloso, tem que fazer. Não desista. Não desista. Saia da caverna. A caverna pode ser a sua casa. A caverna pode ser o seu quarto. A caverna pode ser a sua cozinha. A caverna pode ser um lugar inesperado na sua vida. Saia deste lugar, porque você é um escolhido de Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Só caminha na obediência. Ele saiu dali para ungir Ezequiel, né? Não, Eliseu. Ele saiu dali. Eu falei, não deu certo. Eu falei, não é. Ele saiu dali para ungir Eliseu. Por mais que ele estivesse com depressão, alguém que andava com ele, chamado Eliseu, falava: eu quero a tua unção. Eu quero o que você tem. Porque sabia o que ele carregava. E Elias fala: mas eu não posso te dar isso. Agora, se você vê a hora que eu estiver subindo na carruagem, recebe. E ele viu. Sabe por que viu? Porque a unção que você respeita é a unção que você recebe. E esse homem estava com medo. Talvez você está com medo, mas essa palavra vai virar uma chave na sua vida. Porque ao mesmo tempo que quem é usado passa por provações, também quem está com medo percebe que você pode ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. É a mesma coisa. Então se levante. Não fique mais prostrado, porque o Senhor vai te honrar. Quem crê nessa palavra?